Um grande olá para todos vocês, queridos estudantes. Bora estudar? Nós terminamos então nossa parte do ciclo do ouro. Aquilo que a gente veio falando em 3 vídeos sobre a descoberta do ouro, a Guerra dos Emboabas, as estradas reais e os impostos sobre a extração do ouro e do diamante. E por fim, a Inconfidência Mineira. Encerramos essa parte, mas vamos continuar na história aqui no Brasil. E dessa vez nós vamos falar de uma mudança drástica, tanto para o Brasil colônia, quanto para a metrópole nossa, Portugal. O que vai acontecer no final do século XVIII para o início do século XIX, que vai transformar a vida da nossa colônia? O que vai fazer com que ela mude drasticamente seus parâmetros de vida? Vale a pena lembrar que final do século XVIII, lá na Europa, tivemos alguns fatos bem marcantes para a história daquele continente. A França estava num processo revolucionário, um processo que vai durar de 1789 até 1799 nas mãos dos revolucionários, e depois com a entrada de Napoleão Bonaparte no chamado consulado, isso se altera totalmente, principalmente a partir de 1804, quando Napoleão é instituído através de voto popular como imperador da França. Então vamos lá. De 1804 até 1815, nós vamos ter ali o chamado Império Napoleônico. Já no ano de 1805, ao não conseguir vencer a Inglaterra numa batalha naval, a Batalha de Trafalgar, Napoleão vai impor sobre o continente europeu o chamado bloqueio continental. Ele faz essa imposição para impedir que os países, que as nações europeias continentais não comercializassem, não comprassem nada, nem vendessem nada para a Inglaterra, isolando dessa forma a Inglaterra e com isso tentando dessa forma reduzir sua importância comercial ou sua potência comercial. Nesse período, Portugal, mantendo esse contato comercial com a Inglaterra, já que Portugal mantém seus contatos com a Inglaterra, seu comércio com a Inglaterra, desde o período em que ela se tornou um Estado nacional, Portugal vai receber um ultimato de Napoleão Bonaparte exigindo que o príncipe regente Dom João rompesse relações comerciais com a Inglaterra. Isso vai acontecer? Com certeza não. Portugal começa a cozinhar em banho-maria a paciência de Napoleão Bonaparte. Portugal começa a enrolar Napoleão de tal forma que Napoleão começa a se irritar. E isso vai provocar a tentativa de invasão de Portugal por parte do exército napoleônico. Entretanto, em 1807, mais especificamente no dia 29 de novembro desse ano, meio que inspirado ou aconselhado pelo Lord Strangford, um lord inglês, a família real e boa parte da corte real, aproximadamente 15 mil pessoas, vão embarcar escoltadas pela Marinha Real Britânica para o Brasil. O que essa ideia inglesa da família real ir para o Brasil tinha a ver com Napoleão? Simples. Napoleão Bonaparte estava às portas de Portugal, ou seja, estava prestes a invadir Portugal. Para não perder seu trono, o Lord Strangford aconselhou Dom João a transferir a capital do Império para o Rio de Janeiro, já que o Brasil era um território muito maior, era um território afastado da Europa, ou seja, Napoleão provavelmente não moveria exércitos nem marinha para guerrear com Portugal numa colônia como o Brasil, e com certeza manteria a relação comercial com Portugal e Inglaterra. Então, em 29 de novembro de 1807, a família real mais 15 mil pessoas da corte portuguesa vão se lançar ao mar para vir para o Rio de Janeiro. Parte da frota acaba se desgarrando no meio do caminho,
enquanto uma vai chegar no Rio de Janeiro, a outra vai desembarcar em Salvador. Essa que desembarca em Salvador é a frota, ou parte da frota que contava com a presença do príncipe regente e sua mãe, Dona Maria I. O que vai acontecer? Chegando em Salvador, Dom João vai fazer seu primeiro ato real, que é justamente assinar uma carta régia, onde ele libera os portos brasileiros para a entrada de todo e qualquer produto estrangeiro vindo de nações amigas, ou seja, assina uma carta que libera os portos brasileiros às nações amigas. Coloca aí entre parênteses Inglaterra, ok? Inglaterra, por enquanto, era o único e maior parceiro de Portugal. Então, as únicas nações amigas aí seriam os países britânicos. Por que ele faz isso? O que de fato de importância tem essa carta régia? Vale lembrar que, durante o período colonial, era estabelecido o comércio triangular ou pacto colonial. Como assim? Todas as colônias tinham obrigação de vender ou enviar suas produções para a metrópole. E tudo aquilo que era necessário para as colônias comprarem era comprado pela metrópole e enviado para essas colônias. O pacto colonial também é chamado de comércio triangular porque envolviam 3 continentes: Europa, América e África, fazendo uma espécie de triângulo nas rotas de navegação do Atlântico. Então, essa nova carta régia rompe com o pacto colonial e com o comércio exclusivo para com os portugueses, fazendo com que os portos brasileiros estejam abertos às nações amigas. Esta carta é a garantia, é uma ordem real de que todas as mercadorias compradas de outras nações fossem admitidas nas alfândegas, nos portos brasileiros. E cada uma delas deveria pagar uma taxa de imposto de 24% em cima do seu valor. Os súditos da coroa também poderiam exportar todo e qualquer produto brasileiro, exceto diamante e pau-brasil, para qualquer nação amiga. Ou seja, foi um achado para o comércio do Brasil. Isso vai agradar demais a burguesia agrária e comercial brasileira. Entretanto, vai cair como uma bomba para os comerciantes portugueses, já que eles perderam o comércio exclusivo com as colônias. Isso vai fazer com que eles fiquem bem, vamos dizer assim, chateados com o príncipe regente. Mas isso é só o começo de tudo. Essa viagem, essa transformação, essa mudança da capital do Império para o Rio de Janeiro vai causar muita mudança ainda na vida dos brasileiros. Vamos colocar aqui, entre parênteses, da elite brasileira, e vai causar muitos desconfortos para a elite portuguesa. E com o passar do tempo, nós vamos ver a situação real mudar em Portugal e aqui no Brasil. Mas hoje nós vamos ficar apenas com essa chegada da família real portuguesa no Brasil. E, para terminar, essa atitude vai mostrar a capacidade de estratégia que Portugal tinha naquele período, pois os portugueses foram os únicos, até aquele momento, a enganar Napoleão Bonaparte e, dessa forma, desafiar o seu poder imposto às outras nações europeias. Olha só, a gente costuma falar nas piadas, né, que português é burro. Foi o mais esperto até aquele momento. Os espanhóis foram invadidos e perderam o trono. Outros reinos, Holanda, ali os Países Baixos, na Itália, ali na Europa Central, tiveram seus reinos invadidos e o trono foi dado a algum parente próximo de Napoleão Bonaparte. Portugal foi o único em que o rei se manteve governando porque resolveu trocar a capital de região, saindo da Europa e vindo para a América. Esse é o motivo também pelo qual o Brasil, ao se tornar independente de Portugal, não se torna uma república logo de cara, e sim uma monarquia. Gente, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus, estudem, fiquem em casa e até o próximo vídeo.